Olá pessoal, estou de volta aqui para a gente dar continuidade ao nosso treinamento .NET MAUI, certo? O que vamos falar hoje? Vamos falar do XAML e o C# Fluent, certo? Então, a gente vai falar um pouco mais, entender um pouco do XAML, certo? O estilo do XAML e também, claro, a linguagem C#, você que já vem aí de outras linguagens Java, você vai se familiarizar com a linguagem C#, ok? Então, a gente não vai abranger detalhadamente a linguagem orientada a objeto com C#. A gente vai aqui abordar como a gente pode desenvolver, sim, utilizando a linguagem C#, ali layout específico, codificando ali os objetos específicos em C#. Então, para você que está iniciando aí no .NET MAUI, certo? Ou você já é profissional da área já vem com a bagagem do Java tal, é só a gente vai dar esse overview aí por cima do C#, ok? Então a gente vai falar sobre o XAML e C# Fluent, certo? Então, que a gente vai abordar neste capítulo. Compreendendo a estrutura do XAML, a gente vai compreender, a gente vai falar um pouco sobre o código behind ali e manipulador de eventos. A gente vai explorar um pouco as opções do layout e a gente vai criar ali uma UI em C# para a gente entender um pouco ali como funciona, certo? A base de tudo do .NET MAUI, pessoal, é o XAML e C#. Então, assim, para você desenvolver o fluxo da sua aplicação, desenvolver UI, certo? Telas, a linguagem oficial que foi ao longo do tempo é utilizada pela Microsoft, linguagem de marcação desde o WPF é o XAML, é uma linguagem de marcação, certo? Que vem ao longo do tempo. E essa linguagem, apesar de as pessoas terem uns obstáculos, dizem, né, lá que HTML é mais fácil, isso é específico, você tem que entender que o XAML já vem há muito tempo atrás, a Microsoft adotou essa linguagem. Então, a linguagem de marcação também, todas as outras linguagens que você faz o UI, interface, você pode recriar isso. E a Microsoft recriou especificamente para atender a necessidade do mercado. Ok? Então a gente vai compreender a primeira estrutura do XAML. Você tem que separar C# e XAML, certo? O XAML, né? Os arquivos XAML têm extensão .xaml. Por exemplo, a página main page inicial aqui, você está vendo aqui no primeiro app que a gente criou anteriormente, você vê que é criada aqui a página main page, que é a página, né, inicial. E a descrição que fica neste caso é mainpage.xaml. Então, uma página do .NET MAUI escrita em XAML terá um nome no formato aqui só de exemplo, né? Main name, né? Neste caso você digita o nome e o .xaml, que é aqui em vez de destaque aqui em verde, você está vendo? Então, nesse arquivo XAML ele fica com esse ícone aqui específico e cada página XAML, pessoal, é associada a uma página, certo? C#, que o pessoal adotou como nome é o código behind, né? Por trás, né? Ali do código. Então, explicando brevemente, quando você cria uma main page.xaml, automaticamente no Visual Studio, sim, ele vai criar uma página associada a mainpage.xaml.cs. Isso aqui vem do Legados para o pessoal que já desenvolve lá em Webforms, né? Específico. Então, a Microsoft sempre adotou para facilitar aqui o desenvolvimento dos controles específicos na linguagem C#, certo? Então, ainda a Microsoft deixou devido para você facilitar criar as telas específicas, certo? Os projetos também é muito mais rápido. Na verdade, você sabe qual página ali específica está associado à página XAML, ok? Então, existem diferentes tipos de página, né? Então, a gente compreendendo aqui a estrutura do XAML, existem diferentes tipos de página, também chamadas de visualizações. O mais comum é a Content Page. Content Page, neste caso, é a página inicial ali, específica da aplicação. Ok? Então, a gente deve entender o seguinte. Quando você cria um projeto .NET MAUI, aí você vai criar suas páginas, suas visualizações, você pode codificar em XAML, a UI, interface gráfica, e também você pode codificar em C#, na linguagem C#, né? O pessoal chama mais de Fluent, certo? Específico. E a gente vai ver isso direitinho aqui na prática, certo?
como funciona, ok? Então a gente vai explorar mais um pouco aqui. Eu vou abrir aqui o Visual Studio para a gente explorar mais e compreender mais um pouco da estrutura ali, navegar no arquivo XAML. Aqui estou com o Visual Studio aberto, certo? Já, e a gente vai explorar aqui. A gente criou o primeiro projeto anteriormente, certo? .NET Mais, a gente foi lá, criou, você pode ver os vídeos anteriores aí, as aulas. Você vai criar seu primeiro projeto. Quando você cria o primeiro projeto, ele cria as estruturas aqui, as estruturas das páginas, essa específica. Aqui a página inicial, a main page, certo? A gente falou, a gente detalhou direitinho. Então vamos entender aqui a estrutura da página XAML, certo? Bem legal aqui a página XAML. Então vamos lá. Primeiramente, a página XAML ele pode ser um content view e existe vários tipos de página, certo? Uma content page, página inicial, ela tem seguinte marcação, tem a marcação de início, o Visual Studio facilita aqui para você compreensão, marcação de início do content page, e você fecha aqui a content page, certo? Aqui nesse caso são os cabeçalhos aqui para identificação dos names, né? Os namespace e as referências do arquivo XAML. Por exemplo, a primeira referência aqui, ele está referenciando as namespace aqui do .NET, a primeira referência. Então ele está referenciando aqui. A segunda referência específica, isso aqui é padrão, viu pessoal? É padrão do próprio XAML que eles criam para referenciar. Ele vai referenciar aqui o X, a referência para o arquivo, o namespace XAML, certo? Isso aqui você pode identificar como, vou associar aqui no C#, você vê, os using, certo? Os using de uma página. Então aqui, quando em Java você utiliza, então você pode fazer essa referência. O X-Class aqui, eles referencia, certo? Os namespace aqui, o X ponto, né, 2 ponto classe, vai referenciar qual página C# está associado, certo? Então quando você cria uma página content page.xaml, ele vai associar ao código bem que a gente falei agora aqui, a uma página XAML C#, que é escrita .mainpage.xaml.c#. Então aqui vai referenciar, quando você vê aqui qual página, os métodos específicos fica em qual página XAML, certo? Então você identifica aqui, é a main page. Ele está referenciando, apontando aqui para a main page, certo? Então vai referenciar aqui a página C#, ou o código bem aqui da aplicação. Okay? Então os métodos associados a essa página vai estar aqui, na main page. Nota-se que daqui a pouco a gente vai entrar aqui rapidinho para explicar como funciona aqui a página, né? Uma classe C# aqui. E aqui a estrutura XAML. Agora que a gente vai começar depois, mais à frente, desenvolver o layout. Primeiramente, nós estamos aqui desenvolvendo um Scrum View, certo? Scrum View, neste caso, você pode utilizar Scrum View para você poder, é um elemento, né? É um layout. Basicamente, ele diz que qualquer coisa contida no Scrum View você pode, neste caso, rolar a barra específica da aplicação. Então você coloca o Scrum View, certo? Então dentro do Scrum View contém outros layouts e controles. Ele faz isso exatamente no XAML, né? Que é as tags e abertura e fechamento. Então aqui ele pega o Scrum View, abertura e fechamento. Então uma página pode ter vários elementos. Normalmente esse elemento, né, os layouts podem conter outros layouts e controles dentro específico, ok? O Scrum View neste caso vai facilitar a visualização, porque você pode ter vários elementos dentro de um Scrum View. E neste caso vai ficar muito, né, por aparelho para você visualizar, vai ficar muito, né, pequeno. Então quando você vai utilizar escrever a primeira página aqui, nós estamos escrevendo um vertical stack layout, certo?
Dentro do Scrum View, né, está aqui o Vertical Stack Layout. O que é o Vertical Stack Layout? Como o nome indica já, né, ele mantém as coisas empilhadas uma em cima da outra. Então aqui a gente definiu 3 propriedades para o Vertical Stack Layout. Então o Vertical Layout vai armazenando, né, empilhando ali todos os outros objetos. Então é a primeira parte. Então a gente colocou aqui dentro do Space Layout, a gente tem os atributos Space, certo? Que é o espaço, o Pine, né, que é a propriedade, e o Vertical Options, que a gente colocou aqui. O Vertical Stack Layout, como eu falei, a gente pode empilhar vários controles e elementos dentro do Vertical Layout. Ok? Eu vou mostrar a estrutura daqui a pouco, como funciona aqui. Todos os atributos específicos, ele vai ter todos os objetos, né, ele vai ter suas margens, vai ter seu específico controle para poder você começar a desenvolver e saber ali o espaço, o tamanho específico. Então cada objeto, por exemplo, a gente colocou dentro do Vertical Stack Layout, a gente colocou uma imagem, que é o atributo image, aqui, né? Tag image, então aqui vai ser uma imagem específica. O XAML trabalha com essas tags. XAML, e você vai ter as propriedades, né? Source, certo? Então a gente está criando aqui uma imagem e dizendo para essa imagem o local, source, o tamanho dela, certo? E a semantic description, ele vai descrever ali. Aqui essa semantic description facilita para você, por exemplo, os usuários, né, com deficiências específicas ajudam específicas descrições. Neste caso, para leitura automática, né, de uma IA específica. Então, a Semantic Properties Description, ele vai facilitar essa usabilidade. Aqui depois a gente colocou uma label. Para você criar uma label, um texto, você coloca o atributo label. Depois, a gente criou outra label. A propriedade label você coloca texto, né, load, estilo específico. E depois você cria o atributo. Neste caso agora a gente criou o atributo button específico. Na verdade, um objeto button. E aí a gente atribuiu um xname a esse button, que a gente vai na referência. E o button, neste caso, a gente colocou aqui um nome. E depois a gente criou a semantic props, né, conforme eu falei. Depois o clickAge, que é o evento do atributo button. A gente vai, com o momento que a gente for desenvolver, a gente vai saber que cada objeto, né, específico, uma label, um button, uma entrada, vai ter seu nome, vai ter seu específico nome e vai ter suas propriedades. As propriedades, na verdade, é porque você vai editar ali específico. Uma label, você vai, por exemplo, você vai começar especificamente a detalhar essas propriedades, ok? Então, aqui na verdade a gente criou especificamente, a gente colocou uma imagem aqui no nosso app. Deixa eu abrir aqui, a gente facilitar o entendimento. E a gente criou essas propriedades. Então no XAML você pode criar essas propriedades específicas, certo? A gente tem aqui, ó, hello world, é um button, certo? Aí também aqui está em inglês, né? Específico em inglês. Também tem uma label e a imagem específica que é aqui o .NET Build, certo? Então essa é a estrutura inicial. E tudo isso foi escrito, você pode escrever em XAML, ok? Então você pode escrever em XAML inicialmente. Conforme eu falei, a página XAML você está associada a main page. Então essa estrutura a gente vai explorar mais objetos, mais os controles e os componentes específicos do XAML. Existem vários, né? Mas os mais utilizados é label, button, imagem, certo? No site oficial a gente tem vários. Aí você também pode estruturar suas próprias, criar suas próprias, seus próprios controles específicos. Eu quero criar a
a gente vai abordar mais na frente, uma label específica com design específico. A gente vai trabalhar tudo isso, mas o importante é a gente entender a estrutura, certo? Dentro de Vertical Layout, ok? E eu vou falar um pouco aqui a mais específico. Vamos voltar aqui. É só para eu abordar aqui em termo do as opções de layout aqui, só para trabalhar a gente tem um pouco sobre o Vertical Layout. Tem o Vertical Layout, também a gente vai falar sobre os outros tipos de vertical de layouts. A gente pode ver aqui que Vertical Layout você pode colocar aqui. Eles têm suas margens específicas, certo? Tem um padding, certo? Uma margem ao lado. Então aqui essas propriedades que cada objeto a gente vai definir. A gente definiu aqui primeiramente lá, certo? No Vertical Layout a gente definiu o espaço e a margem, ok? Então vamos voltar aqui na nossa aplicação. Agora o que vamos fazer, pessoal? Agora que vamos de início, a gente criou uma página XAML específica com seus objetos. Nós vamos criar agora como codificar tudo isso na linguagem C#. Sim, a gente pode também escrever a linguagem, uma imagem, uma label, certo? Um botão específico na linguagem C#, ok? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer aqui, vou dar continuidade desse vídeo na próxima aula. A gente vai dar uma parada agora e depois a gente volta para a gente dar continuidade e para esse vídeo não ficar muito longo, certo? Então, até já já.